Explorar o espaço sempre foi uma das grandes ambições da humanidade. Na corrida pelo conhecimento, deve-se aprender a lidar com deslizes que, por menores que sejam, podem se transformar em grandes tragédias. Infelizmente, muitas vezes, durante a exploração do universo, acidentes acontecem acima da superfície da Terra. Em muitos desses acidentes, bravos homens e mulheres valentes, além de animaizinhos, acabaram dando a sua vida em nome do avanço científico. Pensando dessa forma, parece justo que um pouco do nosso tempo seja usado para sabermos mais sobre esse lado triste da exploração espacial. Afinal, quando falamos de ciência, aprender com os erros é tão importante quanto obter sucesso. No entanto, nem todos os acidentes são necessariamente ruins em termos de perdas físicas. Milhares de criaturas com capacidade praticamente indestrutíveis podem estar vivendo neste momento em solo lunar, fora da Terra. São os chamados tardígrados. Esses seres não nasceram na Lua. São, na verdade, terráqueos e chegaram até solo lunar graças a um acidente que fez com que a cabine espacial que os guardava caísse no satélite natural da Terra. Porém, o ponto principal é que agora, baseado na trajetória da espaçonave e da composição do invólucro que armazenava os micro-animais, cientistas acreditam que as chances de sobrevivência desses seres sejam altas. O que isso significa para nós? Seria possível começar a colonizar outros planetas fazendo uso dos tardígrados? É isso que veremos no vídeo de hoje. A partir de abril desse ano de 2019, muitas informações sobre a Terra, sobre DNA humano e sobre tardígrados podem ter se espalhado pela superfície lunar. Isso depois que a sonda israelita Bereshit se tornou o primeiro lander de uma empresa privada a pousar no satélite, ou melhor, a colidir com ele. Esses objetos faziam parte de uma espécie de biblioteca lunar compilada por uma organização sem fins lucrativos chamada de Ark Mission Foundation. Com esse trabalho de enviar objetos do tipo à Lua, o objetivo era criar múltiplos repositórios de conhecimento humano ao redor do sistema solar. No entanto, a missão não saiu como planejado e a sonda acabou por colidir com a Lua. De acordo com um dos fundadores da Ark Mission, Nova Spivak, embora eles soubessem dos riscos da missão, quando ouviram que a sonda não tinha pousado, mas sim caído e se destruído no impacto com a Lua, toda a equipe ficou em choque pelas primeiras 24 horas. Os tardígrados, que após a colisão se espalharam pelo solo lunar, são animaizinhos de aproximadamente 1 milímetro de comprimento, famosos por serem considerados super resistentes no sentido mais literal da palavra. O filo é conhecido como indestrutível por suportar condições extremas, com alta radiação, frio e calor intensos, além de poder sobreviver anos sem alimento. Justamente por isso, conseguiram viver nos mais diversos lugares, do inóspito e escaldante deserto do Saara ao topo de uma montanha coberta de neve. Inclusive, existem muitos deles aí mesmo próximo a você, no quintal da sua casa. Uma das características que mais surpreendeu os especialistas após a descoberta da espécie, que aconteceu em algum momento durante o século XVIII, foi o fato desses animais conseguirem passar até anos sem água. Isso ocorre graças ao processo de criptobiose, no qual os tardígrados se encolhem em uma espécie de bolinha e passam a produzir um revestimento extra em seus corpos que os protege de elementos que poderiam matá-los. Quando encontram água novamente, depois de muito tempo, os bichinhos se reidratam e voltam à vida normal, como se não tivessem sido influenciados pelo tempo que passaram sem tal elemento. Esses micro-organismos, chamados de tardígrados, também são conhecidos pelo apelido de ursos d'água, exatamente por serem conhecidos como os animais mais resistentes de todo o planeta Terra. Além de todos os detalhes já citados, eles são capazes de suportar temperaturas entre 150 e menos 200 graus Celsius, níveis altíssimos de radiação ionizante
e até mesmo surpreender suas funções metabólicas para sobreviver sem água durante períodos extremamente longos. Em 2007, eles foram os primeiros animais que sobreviveram sem proteção no espaço, e isso fez deles candidatos para a Biblioteca Lunar do Ark Mission. De acordo com os pesquisadores, os tardígrados são ideais porque são microscópicos, multicelulares e uma das formas mais duráveis de vida na Terra. Em entrevista à revista científica The Guardian, Lucas Kaczmarek, especialista em tardígrados e astrobiólogo da Universidade Adam Mickiewicz, disse que a queda do módulo espacial não é o suficiente para acabar com a vida desses animais. Os tardígrados podem sobreviver a pressões comparáveis àquela criada quando um asteroide atinge a Terra. Por isso, um pequeno acidente nunca seria o suficiente para destruí-los. Não significa nada de anormal para eles, disse o pesquisador durante a entrevista. Contudo, as chances de que os espécimes se reproduzam na Lua são pequenas, pois lá não há atmosfera nem água líquida para que tal feito ocorra. Mas poderia ser possível trazê-los de volta à Terra. Depois de colocá-los na água, eles deveriam ressuscitar, relatou Kaczmarek na continuação da entrevista. Essa não é a primeira vez que a Ark Mission Foundation, organização responsável por enviar a sonda israelense, envia algo para o espaço. Em 2018, a organização colocou um arquivo no porta-luvas do Tesla de Elon Musk, por assim dizer, atualmente em órbita há 30 milhões de anos ao redor do Sol. Esse arquivo engloba uma trilogia chamada Fundação, feita por Isaac Asimov, inscrita em um disco de quartzo que utiliza uma tecnologia óptica experimental em 5D. A sonda israelense, por sua vez, carregava um objeto do tamanho de um DVD contendo 30 milhões de páginas de informação, incluindo amostras de DNA humano e milhares de tardígrados em estado dormente. Por esse motivo, quando receberam a notícia de que a sonda não havia pousado, mas sim colidido, o desespero tomou conta da organização. Após se recuperar da surpresa, a equipe da Ark Mission Foundation fez uma análise das possibilidades de sobrevivência desses seres que se infundem em uma verdadeira biblioteca em termos de dados científicos. O objetivo da Ark Mission Foundation, ONG responsável pela missão, é criar um backup da humanidade. Para isso, eles pretendem arquivar conhecimento humano e espécies da Terra para as futuras gerações. Foi exatamente isso que tentaram ao enviar 30 milhões de DNA humano até a Lua, que, infelizmente, acabaram não pousando na Lua. Embora tecnologias digitais possam compactar muitas informações em um espaço pequeno, duram muito pouco. Logo, se a ideia é criar uma biblioteca que possa ser útil milhares ou milhões de anos no futuro, a melhor aposta é mantê-la analógica. Ao mesmo tempo, é preciso dar um jeito de tornar esse armazenamento analógico compacto. A biblioteca da sonda israelense Bereshit leva 25 camadas de níquel com cerca de alguns micrones de grossura. A primeira camada é composta de 30 mil imagens de páginas de livros, incluindo chaves para decodificar as outras 21 camadas, que, por sua vez, contém quase toda a Wikipédia em inglês, milhares de obras clássicas e outros pormenores. Ninguém sabe com certeza se os tardígrados ainda estão intactos, mas a esperança é grande dentro do cenário científico. No melhor dos casos, a Bereshit conseguiu ejetar a biblioteca da Ark Mission Foundation com sucesso, e ela está descansando em algum canto da Lua agora intacta. Se o DNA e os tardígrados estão bem, é outra história. Não há maneira alguma de descobrir isso por hora. Porém, não é preciso temer que a missão crie alguma vida estranha ou monstruosa na Lua. Essa biblioteca não é a primeira a derrubar DNA no nosso satélite. Além disso, tardígrados precisam retornar a um ambiente com atmosfera para serem reidratados. Por fim, esse tipo de coisa é totalmente legal. Se a biblioteca tivesse como destino Marte, possível acampamento humano um dia, o debate seria maior.
No caso da Lua, que não é considerada uma terra B potencial para humanos, é possível utilizá-la para estudar condições especiais e para armazenar informações com mais tranquilidade. No futuro, a Ark Mission Foundation planeja lançar uma campanha para coletar DNA de voluntários e espécies em perigo de extinção para enviar à Lua dentro de um armazenamento sintético capaz de suportar terabytes de informação e um pequeno frasco líquido. Essa nova biblioteca provavelmente pegará uma carona com a Astrobotic, empresa fundada para competir no projeto Google Lunar em 2021, um concurso internacional organizado pela X, patrocinado pelo Google, cujo objetivo é a colocação de um rover no solo lunar com no mínimo 90% de investimento privado. Nosso trabalho como backup rígido deste planeta é garantir que protejamos nossa herança, tanto nosso conhecimento quanto nossa biologia, afirma Nova Spivak. Temos que nos planejar para o pior. Mesmo os tardígrados vivendo por anos na Lua, não há uma missão tripulada prevista para a Lua que passe perto das criaturas para fazer o resgate. A próxima missão destinada será a Artemis, da NASA, em 2024. Porém, essa irá se dirigir para o Polo Sul, longe do local do acidente da Bereshit, no Mar da Serenidade. É improvável que eles sejam resgatados a tempo. Então, meu palpite é que mesmo que tenham sobrevivido, estão condenados, disse Rafael Alves Batista, físico da Universidade de São Paulo e coautor de um estudo de 2017 sobre a extrema resiliência dos tardígrados. No momento, não há novidades sobre o assunto dos tardígrados na Lua, mas espera-se que esse tema ainda faça gerar muitas controvérsias em estudos futuros. Os resultados desses animais sobrevivendo no ambiente inóspito da Lua, apenas o tempo poderá dizer.